Essas semanas que passaram, estivemos ali no Caleb e eu trouxe aqui meu kit Caleb. O kit Caleb contém ali, não trouxe a minha garrafa, mas me deram um copo ali de 3 litros d'água. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. E este é o professor Marcos Cláudio, que já iniciou a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvaruene. E os cultos acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, aos domingos a partir de 6h30 da tarde ou da noite, você que escolhe, ou 18h30 seria o ideal. E às quartas-feiras, 19h30, 7h30 da noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, levando para você a palavra de Cristo conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. É o seguinte, aprendi lá no curso dos evangelistas, né? Sempre a gente vamos, aí muitas vezes não é a mesma coisa, não. Sempre algo novo, algo que a gente aprender. Eu aprendi uma coisa, que a Bíblia, lá para os Calebs, era para ser o quê? Aberta. Não colocar no projetor. Porque ali as pessoas iam ter contato com a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus ela é aberta, aí desce poder na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus, não a minha, não a sua, a palavra de Deus ela tem poder na minha e na sua vida. E ali, vários testemunhos. Uma mulher de outra igreja que disse que na igreja dela nunca tinha aberto a Bíblia. Ela estava emocionada porque ela estava abrindo a Bíblia em uma igreja pela primeira vez. Você acredita nisso? Quantos de nós também estamos do mesmo jeito? Só olhando o projetor e a gente não abre mais as páginas sagradas. E hoje nós vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia aí, levante a espada para cima. É Bíblia na mão e Jesus no coração. Glória a Deus. Amém. Quem não tem Bíblia, diga aí que nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Quem não tem Bíblia, diga eu. 380 pessoas não disseram nada. Glória a Deus. Todo mundo com a Bíblia. Amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema que, ao estudar esse tema, a gente treme, porque fala do nosso pecado, fala do nosso erro. E eu não gosto muito de botar tema nas pregações, eu nem sei. Meus sermões são estruturados pelas Harvard. Quem sabe já conhece a escola, sabe como é que é minhas pregações, né? Mas já eu vou mostrar ali, totalmente estruturada. E aí te pediram o tema. Eu disse, pô, nem eu sei. Aí veio um tema, é santificai-vos hoje, pois amanhã, aí eu botei aqui uns pontinhos, né? Que era mais ou menos isso. Porque na Bíblia, abra a sua Bíblia aí logo aí, para começar. Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo... Já o digo. Josué, abra sua Bíblia em Josué. Josué. Abra sua Bíblia em Josué. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Este é o professor Marcos Cláudio. E quem não achou, diga também. Eu também. Glória a Deus. 380 pessoas não acharam ainda. Então a gente espera. Eu também não achei. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, manhã de sábado do dia 7 de fevereiro de 2026. Este é o professor Marcos Cláudio. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Josué. Abra sua Bíblia. E os dias de culto à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene
Acontece exatamente no sábado, a partir das 9 da manhã. Amigos, Domingo, a partir das 18h30. Então, com a Bíblia aberta, E quarta-feira, a partir das 19h30. Venha ouvir a palavra de Cristo, segundo a Bíblia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Vamos ouvir agora o professor Marcos somente a Cláudio. tua palavra, a tua fidelidade, a tua graça possa falar aos nossos corações nesse momento, Senhor. Porque a tua palavra, ela tem poder, poder de libertar, poder de transformar. E é por isso que estamos aqui, ó Pai, para te pedir transformação de vida, transformação de caráter, a mudança desse coração duro para um coração de um verdadeiro adorador. Amém. Abençoa cada pessoa que está aqui, ó Pai. Abençoa também os seus familiares, que as bênçãos do Senhor possam recair sobre essa pessoa e sobre essa família, ó Pai. Mas também te pedimos, perdoa os nossos pecados. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Amigos, por mais ou menos duas vezes, no livro de Josué, eu vou ler o outro. No livro de Josué, Deus pede para o povo se santificar. Mais ou menos duas vezes, pelo menos por duas vezes, Deus chama o povo para a santificação. E é isso que Deus vai chamar hoje na igreja de Alvorada, para que o seu povo, que se chama pelo seu nome, venha para ser santificado. Amém? Amém. Então eu queria que você abrisse logo, porque eu tenho aqui mais ou menos até uma e meia, tá bom? 1h30. E hoje eu vim para falar. Há muito tempo eu não via vocês, mas como dizia o poeta, psicólogo, psicoterapeuta de casal Roberto Carlos, eu sou daqui agora, eu voltei agora para o quê? Diga amém? Amém. Então abra a sua Bíblia em Josué capítulo 3. A primeira vez que Deus pede para o povo santificar. E todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que Deus pede, que Deus proclama, que Deus chama o povo para uma ação, e essa ação nesse momento é o quê? Para se santificar, Ele tem um propósito. E nós vamos ver qual o propósito. Isso hoje é água. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5 diz o seguinte, ó. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Manhã de sábado, no dia 7 de fevereiro de 2026. E este é o professor Marcos Cláudio. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio do povo de Alvorada. Glória a Deus. Amém. Olha só o chamado de Deus. Deus agora chama o povo, por intermédio de Josué, para que se santificasse, para que se consagrasse, porque ele tinha uma coisa à frente. Ele ia fazer para aquele povo, ou com aquele povo, que maravilhas. E quais eram, ou qual era a maravilha que Deus ia fazer? Você sabe aí? À frente daquele povo, presta atenção, na frente daquele povo havia uma coisa que eles tinham que transpassar, um obstáculo, uma dificuldade. Eu creio que hoje você pode estar passando por alguma dificuldade. Pode ser em qualquer área da sua vida. Eu posso estar olhando aqui para pessoas que estão com dificuldade na vida financeira. Diga eu! Só os lisos, diga eu! Quem tem dinheiro empresta para nós. Pode estar, meu amigo, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal.
Eu não sei qual o seu problema, eu só sei uma coisa, que Deus te chama hoje, me chama hoje, para eu e você nos consagrar, para que amanhã, veja só a questão que Deus coloca, para amanhã fazer o quê? Maravilhas. O que tinha à frente daquele povo era o rio, só os crentes falam, o rio, sabe, viu? Rio Jordão. E eles tinham que passar aquele rio. Mas naquele dia, naquela época, o Rio Jordão estava furioso. Como é o nome? Mais um nome para me aprender. Revolto. Ele estava lá nas cabeças. O negócio estava furioso. A enchente vai. E agora como passar? Aí Deus, isso seria o quê? Um milagre. Aquele povo passar seria o quê? Um milagre. Então Deus disse, olha meu amigo, vocês vão se santificar, vocês vão se consagrar para amanhã fazer o quê? Maravilhas. Amigos, muitas vezes nós queremos as maravilhas de Deus. Primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, eu não vou falar sobre esse texto em si, mas do próximo, vou me aprofundar no próximo. Só que nesse texto deixa uma grande lição para mim e para você. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus primeiro. Aí eu quero o milagre de Deus na minha vida. Eu quero para que depois eu possa o quê? Servir a Deus. A primeira eu vou o quê? Receber as bênçãos, os milagres que eu quero, para depois servir a Deus. Há momentos que Deus age na minha e na sua vida, mesmo você sem pedir. Porém, nesse momento, principalmente para aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que se dizem filhos de Deus, que se chamam pelo nome de Deus, essas pessoas têm que ter primeiro a atitude o quê? De se consagrar. Se consagre, meu querido, para que amanhã possa haver milagre na sua e na minha vida. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para o milagre. Aquele povo ele teve que se preparar, passou-se alguns dias para que o rio fosse o quê? Aberto. Então, eu e você, nós temos que nos preparar para o milagre. Para que você receba o milagre, você tem que se preparar. Você tem que se preparar espiritualmente e psicologicamente. Porque tem às vezes que nós não estamos preparados para receber o milagre de Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus tem guardado para mim e para você são maiores ou são mais do que cabem na minha e na sua mão. É mais do que você pede, Deus quer colocar na sua mão. Por isso que nós temos que o quê? Nos preparar. Então entenda uma coisa, você quer uma bênção na sua vida? Você quer um milagre na sua vida? Aquele milagre que você, nas madrugadas, você chora, você ora, você clama, você se rasga na presença de Deus, você quer, então se consagre para que o milagre aconteça na sua vida. Amém? Mas a segunda vez, e é essa que eu quero falar, a segunda vez que Deus pede para o povo santificar é no capítulo. Ainda bem que eu estou na igreja adventista, mais chamada povo da rede social. Não é possível. Sim, qual é? 7. Isso, aqui sabe. Aqui sabe. Abra a Bíblia. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Marcos Cláudio. Para mim e para você, se prepare. Sem sorrir, o negócio é sério. Vamos lá. Capítulo 7, nós vamos ler do verso 4 em diante, ok? Quem achou, diga eu. Glória a Deus. Capítulo 7, verso 4 em diante, diz o seguinte: assim subiram lá do povo quantos mil homens? 3.000. Quantos mil? 3.000.
quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles fogem diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as Pedreiros. e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como Água. Então Josué rasgou as suas vestes, se ajoelhou, se prostrou em terra sobre o rosto perante o quê? A arca do Senhor. Até que horas? Ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão, para entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos ficarmos além de quê? O Senhor, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás do teu grande nome? Agora preste atenção no verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque o que? Estás prostrado. Amigos, há momentos na nossa vida que não adianta ficar apenas de joelho, orando, se lamentando, como Josué estava. Nessa hora Jesus fala para Josué, Deus fala para Josué: meu filho, o que é que tu está fazendo aí? Isso não vai adiantar de nada. Ainda mais ele reclamando do nome de Deus, colocando como só Deus. O Senhor que nos tirou, o Senhor que resolve a parada. E não é bem assim. Muitas vezes as situações que eu e você estamos vivendo é culpa exclusivamente sua. Porque eu já falei aqui várias vezes e torno a repetir: plantar, você planta se você quiser. Agora colher, meu querido, você vai colher. A colheita, ela é obrigatória. Então Deus olha para nós: o que é que tu está fazendo aí, meu querido? Te levanta, te levanta. Olha só o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel que pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenara, pois tomaram de coisas condenadas e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei, presta atenção aqui, já não serei convosco, se não eliminarmos do vosso meio coisa do que? Roubada. Agora o 13, que é pela segunda vez que Deus pede para santificar o povo. Dispõe-te, santifica o povo, diz: santificai, porque amanhã, assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas do vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio coisas condenadas. Amigos, aqui é muito sério. Essa história foi depois de um grande triunfo. Primeira coisa, Deus pede para o povo se santificar. O povo obedece, se santifica. E a maravilha, o milagre acontece na vida daquele povo. A abertura do rio Jordão, ele se abre. E agora aquele povo passa. Só que de frente, à sua frente, havia uma cidade fortificada, uma cidade que metia medo. Sabe aquela cidade que você sonha olhar e diz: misericórdia, aí não dá para me enfrentar não. Não, aqueles problemas que você olha, você passa e você diz assim: eu não vou conseguir. Só que quem estava no meio daquele povo era o próprio
Deus. E aquela cidade se chamava o quê? Vamos lá. Pouco passa o Jordão. À frente é uma cidade fortificada, grande. Que cidade era essa? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, manhã de sábado, do dia 7 de fevereiro de 2026. Este é o professor Marcos Cláudio. No grito. Porque Deus assim falou, eles derrubam o quê? Pelo poder de Deus derruba aquelas muralhas. Você vê os seus problemas caindo ao chão e você passando, dizendo, eu venci em nome de Jesus. Amém? E aí eles passam. Só que Deus disse, olha, tudo que tem lá, tu queima e tal, algumas coisas e tal. Só que tinha um infeliz, um incircunciso, que ele fez algo errado. Ele tomou de coisas, ele pegou coisas que não devia. E o nome dele era Acã. Acã pega de coisas roubadas. Só que no texto, presta atenção agora, queridos. Olha para mim aqui. Você nunca mais me viu, olha para mim, sou lindo. A Bíblia, a minha Bíblia aqui, a sua falou que quem pecou? Quem pecou? Israel. Só que, se você for olhar, que quem pegou as coisas foi só um homem, só uma criatura, que foi Acã. E por que Deus fala que Israel pecou? Se só uma pessoa tinha feito as coisas erradas, só uma, por que é? Por quê? Presta atenção que eu vou ler agora. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, manhã de sábado, do dia 7 de fevereiro de 2026. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada está localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. E este é o professor Marcos Cláudio. Escute bem isso aqui. Por que é que Deus falou que Israel pecou? Está lá a serva do Senhor, Ellen White, apenas inspirada. Ela fala em mensagem ao jovem, presta atenção nisso aqui, em mensagens ao jovem, página 417. Se quiser conferir igual os crentes de Bereia, está aí. Mensagens aos jovens, página 417. Ela diz o seguinte: toda pessoa está circundada por uma atmosfera própria. Essa atmosfera pode estar cheia do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria, com a sombra do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, presta atenção que isso aqui é sério. Toda pessoa com quem entramos em contato é consciente ou inconscientemente afetada. Vocês entenderam aí o que Ellen White escreveu? Vocês já viram esse ditado, essa história de assim, rapaz, eu cheguei naquela casa, mas o ambiente pesado, chegou, tem rimado até assim, né? Né? Você já ouviu isso? Você já ouviu, rapaz, eu gosto daquela pessoa, parece que tem uma áurea pesada, uma aura, não é assim? Isso é verdade? Pela Bíblia inspirada, sim. Porque quando a pessoa está em pecado, presta atenção nisso aqui. Quando a pessoa está em pecado, se eu estiver em pecado, as pessoas que estão me rodeando, principalmente a minha família, a minha igreja, ela é o quê?
afetada, contaminada. Consciente ou inconscientemente, não tem escapatória. Por causa de Acã, todas as pessoas, principalmente a família, foi o quê? Contaminada. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estou em pecado acariciado, aquele pecado deliberado, eu prejudico não a mim somente, eu prejudico a minha família, a minha igreja e todos que estão à minha volta. Amigos, isso aqui é tão sério. E aí eu começo a entender porque muitas vezes crente que vem à igreja, todo sábado aqui, devolve dízimo, canta, participa de santa, faz tudo e não consegue vitórias em algumas coisas da vida. Porque infelizmente, ou está em pecado, ou está convivendo com pessoas que estão em pecado. Sabe por que é que Israel não ganhou de Ai? Ai era uma cidade pequena, medíocre, uma cidade que ao olhar, você lê, vão ver que eles nem consultaram a Deus. Disseram, nós vamos lá vencer porque aquilo dali é pequeno demais. A gente chega lá e arrebenta com tudo. E não é assim, meu querido. Toda vez que você vai fazer coisas com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, você quebra a cara, você sai derrotado. E se eu ou você aqui dentro dessa igreja estamos em pecado acariciado, a igreja paga, a igreja não cresce, a igreja não prospera. E o que é a igreja prosperar? Amigos, não é porque tem pouco membros que a igreja é morta, não é porque falta de dízimo que a igreja é morta, é sim pela falta do Espírito Santo. Então, se alguém aqui está em pecado, como Acã estava, toda a igreja, sem tirar e sem pôr, ela é o quê? Prejudicada, afetada. Você olha para a igreja de Algroense, eu vou falar é da minha igreja. Eu não chamo outra pessoa para vir falar, não, eu mesmo falo. Não tem esse negócio comigo. Se você estiver em pecado acariciado, você está prejudicando o andamento dessa igreja rumo à Canaã celestial. Isso é fato. Isso é fato. E todos nós vamos perecer, como 36 homens, 36 famílias chorando, se lamentando por causa de um pecado de um cidadão. 36 morreram por causa de um pecado de um. Aí você diz, não, mas aí eu não estou pecando. E hoje eu queria falar com vocês sobre 3 pecados. 3. E quero mais do que isso. Queria falar com um pecado que expulsa Deus de sua casa. Queria falar com você sobre um pecado, presta atenção aqui, que expulsa Deus de sua casa. Ele abandona a sua casa quando é cometido esse pecado. Você já imaginou? Uma igreja sem Deus, o que é que acontece? Já falei aqui várias vezes, eu também não tenho medo de errar. Só existe na Bíblia 2 caminhos, 2 senhores. E o trono da igreja, o trono do meu coração, o trono do seu coração, ele nunca fica vazio. Se não está um, está outro. Se não tem Jesus no meu coração, tem um Dedé. Essa é a realidade. Ou está Jesus ou está o Dedé. Então, se esse primeiro pecado que afasta Jesus da casa dele, se Jesus sai, quem é que entra? É o Dedé. Por isso que a gente vê muitas confusões. Mas também há um segundo pecado que eu vou falar hoje. É o que expulsa as pessoas da igreja. Tira as pessoas da igreja. Pessoas que são ganhas com muita oração, com muito trabalho, com choro. Por causa desse pecado, pessoas saem da igreja. Mas também vou falar sobre outro. Terceiro,
Todos os pecados tiram você do céu. Porém, esse pecado tirou Canaã, tirou aquele Israel da Canaã terrestre e vai tirar muitos do céu. 3 pecadinhos e vamos para o primeiro. Abra sua Bíblia. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Primeiro pecado que afasta Deus do seu templo. É sério, sim ou não? Um pecado que tira, que afasta Deus do seu templo, da sua igreja. É sério, sim ou não? Sim. É sério. Porque nós viemos aqui cultuar quem? Eu não vim aqui para assistir culto. Eu não vim aqui para ver o pregador. Eu não vim aqui para ver o cantor. Eu vim aqui para prestar um culto a Deus. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E Ele mesmo diz que não divide a sua glória com ninguém. Então você entenda isso. Você veio aqui, porque tem gente que não, o culto hoje está fraco. O pregador não pregou nada, cantou, pelo amor de Deus, desafinou, não sei o quê. Tudo não é para você não, meu filho. Tudo é para Deus. E mesmo em meio às nossas imperfeições que estamos aqui na frente, Deus recebe quando é feito com toda honra, toda glória e todo louvor. Então o primeiro pecado é o seguinte. Abacuque o que eu disse? 2:20. Diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele o quê? Toda a igreja de Alfredo. Amigo, o primeiro pecado que eu vou tratar essa manhã aqui é sobre a irreverência. A irreverência que parece que tomou de conta das nossas igrejas. Que aqui parece mais um salão de festa. Parece mais uma feira do que um local de culto. Pessoas aqui conversam, pessoas brincam, pessoas fazem o que querem, atendem o celular, jogam no celular, conversam. Amigo, eu garanto para você, se você estivesse em um local que tivesse um juiz humano, você não estaria com o celular na mão, você não estaria conversando. Só que eu estou na presença de Deus e parece que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu bem quero e bem entendo. Amigos, enquanto houvesse irreverência aqui, nós vamos já ler. Enquanto houvesse irreverência dentro da igreja, Deus não se faz presente no culto. Por isso que muitas vezes você chega em casa vazio, não por falta de palavra, mas por quê? Porque Deus não está, infelizmente. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vieram, mas que são usadas. Vieram, parece que vão atrapalhar hoje. Vieram só para conversar. Parece que aqui é o local das fofocas da semana. Aqui é um local de adoração. E se não for assim, eu estou expulsando Deus. Então eu já disse isso em igreja que eu preguei. Eu vou dizer na minha. Amigo, se você veio aqui e tem essa questão de reverência, mexe no celular, liga para um, liga para outro, atende, joga, conversa, anda para cima e para baixo, é melhor que você fique em casa. Não digo isso sem medo de errar. É melhor que você fique em casa, sabe por quê? Porque a sua irreverência está afastando Jesus do seu santo lugar. Essa é a
E enquanto houver isso, não vai haver consagração, não vai haver vitória. Porque se Deus abandonar a sua casa, abandonar a sua vida, como abandonou Saul, é só ladeira abaixo. Por isso que nós vemos igrejas, parece estar ladeira abaixo, igrejas irreverentes. Antigamente na nossa igreja era uma coisa tão séria, e ele vai falar sobre isso, que até a fivela do cabelo tinha que ser um negócio que não fosse chamativo. Por quê? Porque a cidadã que está lá atrás aqui vai olhar para onde? Para a fivela. Quando eu tiro a atenção do pregador da palavra, eu estou sendo irreverente. Para você ver quão sério nós éramos e a que ponto nós chegamos aqui. E fazer a nossa igreja uma feira. Olha só o que Ellen White fala. Eu amo esse livro. Testemunhos Seletos só tem porrada para mim. Testemunhos Seletos, Testemunhos Seletos 2, página 201. Anote para depois você conferir. E o seguinte: por causa da sua irreverência, ou irreverente, é da sua, na atitude, no traje e comportamento, e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que achavam reunidos para o culto. Você entendeu aqui? Quando a minha maneira de ser, de proceder aqui dentro do culto, cochicho, falações, brincadeiras, eu estou afastando Deus do seu santo templo. Por isso que a nossa igreja não prospera. Por isso que o derramamento do Espírito Santo parece que não chega. Porque lá foi derramado uma chuva. Qual foi a chuva? Serôdia. Aí a Bíblia diz para mim, que a chuva temporã, ela cai, ela é fina, mas ela é contínua. Então essa chuva tem que estar caindo em mim. Essa chuva tem que estar caindo na igreja. Nós éramos para estar fazendo coisas maiores que Jesus fez. Ou essa promessa foi só para os apóstolos? Não, essa promessa é para mim. Essa promessa é para essa igreja. Essa promessa é para você. Mas sabe por que é que nós não vivemos isso? Por causa da nossa irreverência. Somos irreverentes. Brincamos com as coisas santas. Nós brincamos com as coisas de Deus. E levamos a sério coisas, infelizmente, do mundo. Ou você e eu nos conscientizamos, não pelas nossas forças, mas por meio do Espírito Santo, de realmente sabermos nos portar diante de Deus, ou não vai haver vitória. Porque se Deus não está conosco, não tem vitória. E eu estou falando de adultos. Eu estou falando de líderes da igreja. É dessa pessoa que eu estou falando. Pessoas que eram para dar o exemplo. Mas infelizmente, leva tudo na brincadeira. Chegou um momento, querido, da gente começar a ser crente de verdade. Ser cristão de verdade. Porque o inimigo, o Dedé, não brinca. Ele não brinca em serviço. Ele é diabo 24 horas no ar. E ele veio aqui para te matar, te destruir. Ele quer tirar você do céu. A única coisa que o diabo veio fazer aqui, porque ele já sabe que está perdido e pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais ele trouxer para o seu lado, melhor para ele. Então, amigos, primeiro pecado, irreverência nas coisas de Deus. Preste muita atenção.
Porque você pode estar cultuando a outro e não a Deus. Segundo pecado. Pecado agora, primeiro nós falamos um pecado que tira Deus e faz com que Deus abandone o seu templo, a sua casa. O segundo pecado é o quê? Que tira pessoas da igreja. Abra sua Bíblia. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Manhã de sábado, do dia 7 de fevereiro de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro, aliás, dia 7 de fevereiro de 2026. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente através da Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Marcos Cláudio. Você pergunta, e os dias de culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene? Aos sábados, a partir das 9 da manhã, aos domingos, a partir das a irreverência que tira, que faz com que Deus abandone o seu rosto. 19h30. Dos que estão aqui, barulho. Aos domingos, a partir das 18h30. Pecado e às quartas-feiras, a partir das 19h30. Não há transformação, não há exortação. Repito, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E vamos continuar a ouvir a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo, como sempre foi, muito bem proferida pelo professor Marcos Cláudio. Vamos lá. Se alguém se considera adventista, crente, religioso, um santo dos santos, porque tem gente que vai ter, não me toca, que eu ainda não subi ao Pai, tem gente tão, deve ser tão santo. Se alguém se considera religioso e deixa de refrear a sua língua ferina, está enganando a si mesmo, e a sua religião não vale de nada. É assim que tem na sua Bíblia? Por aí, né? Porque na minha, já estou tão aqui na mente, que é na minha Bíblia viva, diz que a minha religião não vale de nada. Amigo, se eu me considero crente adventista, e a minha língua, ela não para dentro da boca, ela fala do irmão, ela critica o irmão, ela fala o que não deve. Amigos, a sua religião ela não vale de nada. Você pode vir à igreja, você pode fazer o que quiser, mas se a sua língua for uma língua ferina, que machuca as pessoas, que fere as pessoas, que fala mal das pessoas, a sua religião não vale de nada, é nada para Jesus. Quantas pessoas, presta atenção nisso, quantas pessoas eram para estar aqui, era para ter outro tempo, era para nós estarmos em outra igreja, ou então ter o Marcos aqui pregando e o Rocha ali na outra, de tanta gente. Vou fazer 2 cultos, 3, mas sabe por que é que não estamos com essas pessoas aqui? Por causa da nossa língua, que fala mal das pessoas, que critica as pessoas, porque nos achamos muito bons, nós achamos que nós não temos pecados, sem defeito, só o outro. Ah, se essa igreja fosse um bar, diga amém. Misericórdia. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Ah, se a minha igreja fosse um bar. Que hora é aí? Que hora é? Meu dia. Muita gente no bar, tem? Sim ou não? Hoje é que está mesmo. Sabe por que é? Você sabe por que é que muitas vezes as pessoas estão no bar lotado? Será que é só por causa da bebida? Não.
Sabe por que é que muitas vezes elas não é só pela bebida, não? Preste atenção nisso aqui. Sabe por quê? Porque lá elas não vão ser criticadas. Porque lá elas vão se achar igual aos outros. Só que aqui, as pessoas que chegam, parece que não se sentem assim. Sabe por quê? Porque eu quero ser santo demais. Eu quero criticar e dizer, você está um nível abaixo de mim. Por isso que eu queria que a minha igreja fosse um bar, onde todos fossem recebidos e aceitos como eles são. E quem muda não sou eu, é Jesus Cristo no coração dessas pessoas. Entenda isso, meu querido. Enquanto você estiver criticando, falando mal, a igreja não cresce. Não cresce, negócio de fofoca e outra coisa. Ela vai te falar uma coisa muito interessante aqui, vou já ler. Mas entenda uma coisa. Falo desse verso, mas que essa questão da língua, ela me chama muita atenção. Não sei se é porque eu vejo que a igreja padece muito com isso. E eu sempre falo sobre esse capítulo da Bíblia. Números capítulo 12. Não precisa nem você chegar lá e você lê. Mas conta a história quando duas pessoas criticaram Moisés. Quem foi? Miriam e Arão. Miriam. Na manhã criticando, aí Moisés, menino, volta pro rio que é o teu lugar, né? Miriam e Arão. O próprio Moisés, elas criticaram. O que aconteceu com Miriam? Lepra. Ficou leprosa. Aí ela pega, tem que sair da cidade. Quantos dias? 7 dias. Aquele acampamento era um acampamento nômade. Eles estavam indo para onde? Para a terra prometida, Canaã terrestre. E eles tiveram que parar, ficar estagnado, parado 7 dias por causa de uma crítica. Quanto tempo a sua vida está parada? A da sua família está estagnada. Você luta e não consegue sair do canto. Sabe por quê? Por causa da sua língua. Você fala demais, escuta de menos. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, manhã de sábado, do dia 7 de fevereiro de 2026. E este é o professor Marcos Cláudio. Ela não cresce, meu querido. Além do que, muitas pessoas saem. Nós somos tão assim de um jeito. Parece que eu e você somos crentes só aqui em Jerusalém. Aqui em Jerusalém tem a roupinha de crente. Tem ou não tem? O perfuminho de crente. Tem ou não tem? Mas meu filho, quando a gente abre a boca, e lá fora, na Babilônia, quem é você? Quem é você? Vou explicar quem é você. Vou explicar. Sabe quem é você? Que sou eu muitas vezes? Aquela pessoa que se encontra com o irmão lá na feira ali. Feira do Alvorada. Feira do Alvorada. Toda quinta-feira. Se encontra, lá vem o irmão. Lá vou eu, aí eu bicho o irmão. Eu me escondo para não falar com o irmão. Eu passo de frente ao irmão, eu não falo, mas aqui é feliçada, é beijo, é abraço. E lá fora a gente vê no mercantil, vê numa calçada, vê na feira, vê em alguns cantos e a gente não fala, parece que está se escondendo. Parece que é só irmão aqui. E as pessoas que um dia foram daqui, que saíram, essas pessoas que a gente não fala mesmo. Ou não é assim? Ou você nunca passou por isso? De vir um irmão, aí você já vai, aí de repente, deixou você no vácuo. É triste, é impulsado, eu vou falar, com a cara mais lisa. É sério. Com a cara mais lisa, esfeliçado, amigos. Ser crente aqui é fácil. Lá fora, pessoas morrendo, pessoas aqui de dentro mesmo morrendo espiritualmente. E a gente passa por essas pessoas e não ajuda, não fala, parece que não conhece.
crente é tu? Que crente sou eu? Que toma uma atitude dessa? Por isso que muitas pessoas saem da igreja. Aí você, é para estar com Cristo, é para estar por Cristo. Amigo, quando a pessoa se batiza, ela é um bebê. E um bebê é totalmente dependente. Dependente do seu carinho, da sua atenção. Não é assim? Do mesmo jeito é um filho de Deus aqui quando nasce no reino de Deus. Ele precisa do seu carinho, da sua atenção, da sua ajuda. Mas parece que o batismo para a gente é o fim. Batizou, vou fora, já vou atrás de outro. Não, o batismo é o começo. Então, amigos, o que é que Ellen White fala sobre isso? Preste atenção agora. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro está localizada exatamente na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Marcos Cláudio. Se deleita no dano que causa, a língua parladora que diz: conte e eu espalharei. Diz o apóstolo Tiago, que é inflamada do inferno, espalha tições de fogo por toda parte. Que se importa o galera se ele difama o inocente? Ele não deterá sua obra iníqua, embora destrua a esperança e o ânimo naqueles que já se estão a submergir sob as suas cargas. Só se irá dar condescender com a sua inclinação de amar o escândalo. Mesmo os profetas cristãos fecham os olhos a tudo que é puro, honesto, nobre e amável, entesourando tudo que é objetável e desagradável e publicando ao mundo. Ela te fala nesse capítulo que mesmo eu sabendo que aquilo é verdade, eu não posso sair espalhando. E ela dá um conselho: sempre pense o bem da pessoa. Eu tenho que pensar o bem, e se eu souber que é verdade, eu tenho que fazer o que Jesus falou. Eu vou até a pessoa ajudar a levantar. Não fazer igual ela mesmo fala nesse capítulo sobre aquele animalzinho que eu já falei várias vezes, que é o quê? Que animal é? Catitu. O catitu que não pode ver sangue, que ele acaba de matar. Muitas vezes sou eu e você, que não pode ver um soldado ferido, não pode ver um crente abatido, que parece que tem prazer em acabar de matar. Sabe por quê? Já falei aqui. Porque muitas vezes eu e você, nós agimos assim. Muitos dedos, eles se apontam. Poucas mãos se estendem. E quase nenhum joelho se dobra para salvar uma vida. Esse sou eu. Esse é você. Catitu. Sou eu e você. Pode ler como ela vai falar de espécie de animal dessa maneira. Então, toda vez que eu critico, uma falsa modéstia dizer, não é uma crítica construtiva. Construtiva para quem? Se você, ao invés de criticar, vá lá e ajude. Vá lá e dê a mão. Não critique. Eu já vi pessoas da igreja sair. Vocês estão me vendo eu com essa roupa aqui, não? Sim ou não? Quantas vezes vocês já me viram com essa roupa? Diga. Várias vezes. Por quê? Porque eu estou doido para emagrecer. Eu digo, não, mano, vou comprar só para emagrecer. E nisso é a falta de pregar. Mas sabe onde é que eu quero chegar? Pessoas, eu já vi casos de pessoas abandonarem a fé, pessoas que não tinham a condição
condição financeira de comprar roupa. Irmãos falando, só vem com aquela roupa, só vem com isso, só vem com aquilo. E a pessoa escuta. Ninguém sabe o que ela está passando. Desanima e vai embora. Sabe por quê? Porque a gente não tem relacionamento. A gente não conhece a pessoa. A gente não conhece os problemas. Por isso que a gente fala. Fala porque o cidadão não veio para a igreja. Fala porque ele só vem com essa roupa. Vem porque só isso. A gente fala. E a gente estamos tirando muitas pessoas da igreja. Fui fazer a consagração do Caleb, lá na igreja das Goiabeiras. Primeira pergunta que eu fiz para a igreja. Primeira. Eu disse o seguinte: amigos, vocês estão preparados para receber as pessoas que virão para cá? Essa pergunta que eu fiz lá nas Goiabeiras, eu trago para cá. Você, igreja do Algroeiro, estão preparados ou está preparada para receber as pessoas que vão vir para cá? Porque o Mind fala que nós não estamos. Por isso que muitos ainda não vieram. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados. Se a gente não consegue lidar bem com um cidadão que só veste uma roupa, imagine uma pessoa que é viciada em drogas. Imagine uma pessoa que pode estar vindo aqui, está querendo sair do vício da bebida e um dia chega bêbado aqui. E aí você vai abraçar? Aquela pessoa que chega suja, chegasse um mendigo, bêbado do seu lado, como é que vocês fariam? Você abraçaria, você daria a mão, sim ou não? Porque Tiago fala sobre isso também. A gente pega os ricos, as pessoas mais abastadas, coloca aqui no trono, e as pessoas menos favorecidas, a gente faz o quê? Senta lá no chão. É assim que a gente faz. A gente critica, a gente age de maneira errada, meu querido. Então preste atenção, você pode estar sendo uma pedra de tropeço na igreja. Ao invés de você lutar, você está espalhando. Quando você é irreverente, mas também quando você critica pessoas. Não critique, nós estamos em um hospital. Não pense que a sua doença é menos que a doença do outro. Todos nós estamos doentes. E se não tivermos a ajuda, a misericórdia do médico dos médicos, que é Jesus, todos nós morreremos. Essa é a realidade. Terceiro pecado. 12:9. Você não estava nem sentindo, né? Era tanto que eu disse. 11:9. Para me enganar. Não dizer o ó. Mas a Bíblia está para me ver? Amém. Terceiro pecado e último. Quem quer que eu termine, diga eu. Vai, Iva. Foi a Iva. Ela foi sincera. Mas tu lembra o que eu te disse ontem? Eu disse terminar de pregar. Eu sou tão de um jeito, pessoal. Quando eu vejo, quando eu estou pregando, quando eu vejo alguém saindo, eu penso assim, minha pregação está tão boa que ele está indo chamar outra pessoa. Mas tu lembra o que eu te disse ontem, que era umas 12h30? 12 pessoas, olha. E a irmã me pediu 12:30. Fala, não foi, minha irmã? Eu disse assim, não Abra tinha sua que muito Bíblia também não. em Números 14, 27 a 30. Terceiro pecado. Amigos, olha, não é para Isa, nem para Iva, nem para Brisa que eu vou dizer isso. É para mim e para você. A Brisa Net. Quem quer passar a eternidade no céu, diga eu. Não aguenta passar 3 horas na igreja.
Tu quer passar a eternidade da igreja, no céu, e não aguenta passar 3 anos na igreja? Tá? Desconecta. Tá contraditório, né, irmão? Mas diz assim, Excelente vai lá que eu não vou ficar pergunta. escutando você, não, vou ficar escutando é Jesus, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro, manhã de sábado, do dia 7 de fevereiro de 2026. A mesma está localizada através do Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvoreiro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. E este é o professor Marcos Cláudio. Sou eu. Esse pecado tirou muitas pessoas da Canaã terrestre. Você vai ler aqui. E vai tirar muitas pessoas da onde? Da Canaã celestial. Presta atenção, 27 é o seguinte. Até quando sofrerei esta má congregação que o quê? Murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Vão o quê? Morrer. Amigos, bem simples. Todos os dias, Deus age milagrosamente na minha e na sua vida. Todos os dias, quer visível ou invisivelmente, Deus faz milagres na minha e na sua vida. Porém, nós somos um tipo de crente que gostamos de criticar e apontar as pessoas lá do passado e dizer, tanto eles viram e eles continuavam a reclamar, mas eu e você somos do mesmo jeito, reclamamos por tudo. E eu quero que você entenda o seguinte, toda vez que eu murmuro, que eu reclamo, quem reclama aqui, diga eu. Vai tudo pro FMI, Fórum do Malaquias Internacional, tudinho. Amigo, olha, se você murmura, o que é que acontece? Eu estou indo de encontro, ou estou dizendo que Deus não tem caráter. Eu estou indo de encontro ao caráter de Deus, negando o caráter de Deus, toda vez que eu murmuro. E a murmuração, presta atenção nisso, é uma rebeldia disfarçada. Quem é rebelde aqui, diga eu. Olha aqui, rebelde, olha para mim. Os 4 rebeldes aí. Toda vez que eu murmuro, isso é uma rebeldia disfarçada contra o caráter de Deus. Deus tanto fez e faz e fará na minha e na sua vida, e nós continuamos a reclamar. Eu queria ver você reclamar, se você fosse agora, fosse lá no IJF. Pronto, irmão lá. Nunca reclama, é direto lá. Ver as pessoas que queriam ter o privilégio de estar aqui sentado, ou pelo menos na sua família, que não estão. Eu queria ver você, meu querido, lá nos campos que as pessoas passam fome, e você reclamando do seu ovo, você reclamando só tem arroz,
Foi Deus que te deu, meu querido. Reclamamos de tudo. Nós reclamamos de tudo. E colocamos o caráter de Deus em xeque. Por isso que Deus falou: do mesmo jeito que você falou, eu vou fazer. Porque eu acho que aqui já tem pessoas que dizem assim: não era para me ter nascido. Como eu queria morrer. Ou não já falou isso? Eu deveria morrer. Ou você deveria morrer. Você já pensou se Deus atendesse todos os nossos pedidos? Só que nesse momento aqui encheu o ouvido de Deus de tanta reclamação, de tanta murmuração. E ele disse: eu vou fazer do jeito que vocês estão pedindo. E ali morreu foi todo mundo. E aí não acho que tem uma coisa para falar. E eu vou ler isso aqui e a gente encerra com o último versículo. Agora você que presta atenção, você que murmura. Principalmente as criaturas. Quem é que reclama? Quem é que reclama mais? Um homem ou uma mulher? Homens. Os homens. Os homens, eu acredito. Quem manda é a mulher. Quem reclama mais sou eu. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente através da Tenente José Barreira, número 50. E este é o professor Marcos Cláudio. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Grava isso aí bem gravado, viu, Afonso? Olha aqui, ó. Quem dera pudessem homens e mulheres tão somente ver e perceber o quanto a sua incredulidade e queixosas murmurações exaltam Satanás e lhes dão honra, enquanto roubam de Cristo a sua glória na obra de salvá-los total e completamente de todo o pecado. Meditação matinal de Ellen White, Cristo Triunfante, de 2002, tirou do livro Incredulidade e Murmuração, do texto, né? Incredulidade e Murmuração, página 127. Amigos, preste atenção no que ela falou aqui. Toda vez que eu murmuro, eu estou exaltando quem? Satanás. Satanás, o Dedé. Toda vez que eu murmuro dentro da minha casa, eu estou exaltando, chamando, proclamando o nome do inimigo. Enquanto ao passo que eu o quê? Diminuo o quê? A obra de Cristo. É uma coisa tão pequena aos nossos olhos, mas é de fundamental importância. Quem você está honrando com as suas atitudes? É Jesus que deu a vida por você? Ou é o Dedé? Ou é o inimigo? De acordo com se eu murmuro ou não, está dizendo a quem eu estou honrando. Então esse pecado ele tirou. Música do chora. Então esse pecado tirou muitas pessoas da Canaã terrestre. E a murmuração vai tirar muitos da Canaã celestial. Então eu quero que você saia daqui hoje com essas três questões na cabeça. Primeira, a irreverência. Eu tenho que mudar de atitude. Não só por mim, mas para aquelas pessoas que estão verdadeiramente aqui, querendo adorar a Deus. E muitas vezes saem vazias, sabe por quê? Porque com a minha irreverência, eu expulsei Jesus do seu santuário.
Porque Deus é um Deus que não se agrada com a desordem. E o que dizer daquelas almas que foi pago alto preço? Que pessoas soam, choram para trazer para cá. Não é questão da igreja para aumentar a igreja em quantidade, mas para aquela pessoa conhecer a Cristo. E nós, com a nossa língua ferina, muitas vezes estamos sendo pedra de tropeço para essas pessoas. E por último, a murmuração. Amigos, nesta manhã eu deixo com vocês, não vou ler na Bíblia, mas eu vou dizer para vocês, Isaías 1,18, que diz o seguinte: se achegue a mim, vamos conversar, ou em algumas traduções diz arrazoemos, ainda que seus pecados sejam o quê? Vermelhos como escarlata, eles se tornarão o quê? Quando eu leio esse versículo, sabe o que é que eu imagino? Eu imagino Jesus sentado, pedindo para sentar do lado dele, e dizendo: encosta aqui a tua cabeça no meu colo. E começa a fazer um cafuné na minha cabeça e dizer: filho, eu sei que tu tem errado, eu sei que tu tem falhado. Muitas vezes tu querendo acertar, tu erra, mas eu estou aqui, e o meu sangue te basta, a minha graça te basta. Eu vou fazer você uma nova criatura, eu vou te levantar novamente, e você vai proclamar, não com as palavras, mas com a sua vida, a minha glória. Você quer fazer parte das pessoas que se assentam ao lado de Jesus e decidem viver uma vida como Ele quer? Levante sua mão. Que Deus abençoe você, meu Deus. Que Deus te proteja, te guarde. Que a paz do Senhor e o seu rosto resplandeça sobre a sua vida e a sua família. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical com o seu Zé. É o presente. Você vai cantar aqui, né? É, sim. Você vem. Músicas geram direitos autorais, portanto, encerramos aqui o vídeo deste sábado, desta manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, onde tivemos aí a belíssima retórica proferida pelo professor Marcos Cláudio, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada aqui na Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alvoroene. Valeu, Jesus! Há tempo de sessão. É tempo de sessão.